Gente boa, que bom estarmos unidos, reunidos em torno do altar, juntos e à luz do Círio Pascal, celebrando a grande festa da ressurreição. A igreja considerando pouco demais, apenas um dia para celebrar a Páscoa, a ressurreição, estende para 8 dias a grande festa da ressurreição do Senhor. Por isso nós estamos ainda na 8ª da Páscoa, onde nós celebramos com a mesma alegria, o mesmo empenho, o mesmo vigor. Considera-se, aliás, no século III, final do século, já no século IV, século V, havia na igreja e no mundo, então conhecido, uma semana de feriado para celebrar a Páscoa. Tão grande era a importância dada a esta festa, a ressurreição de Jesus. Aquilo que São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Não só a nossa fé em Cristo, mas a nossa fé em toda a vida. Porque senão é Cristo que nos salva, que nos resgata, que nos liberta, que nos garante que existe uma eternidade, que nos redime de nossos pecados. Nós vamos esperar o quê? Viver, crescer, morrer. E ali terminou a nossa história. Mas com a ressurreição, com a vinda de Cristo, e a ressurreição de Cristo, após a sua paixão e morte na cruz, nós temos a certeza da ressurreição também nossa, e da eternidade que Deus confiou, e que Deus oferece como dom, como presente, a cada um, a cada uma de nós. E aí esse grande presente que Pedro prega, e que leva ele e João a serem presos, e nós ouvimos na primeira leitura de hoje, porque ele anunciava, porque ele pregava que no nome de Cristo nós seríamos ressuscitados. Mas as pessoas não queriam a ressurreição de Jesus, como não queriam que as pessoas acreditassem no amanhã, porque é mais fácil eu aprisionar, escravizar aqueles que acreditam apenas no hoje e no agora, do que eu aprisionar aqueles que têm alma e aqueles que acreditam no amanhã e no devir eterno. Por isso ainda hoje muitos tentam abafar a voz da ressurreição, a voz de Cristo, a voz da igreja, a voz da fé. Porque se nós tiramos a voz da fé que nos ensina que existe uma eternidade, a pessoa se torna refém da matéria, refém do hoje, do agora, do viver apenas esse momento, esquecendo que existe um depois. Então, quando Pedro ensina naquela comunidade, ele cura alguém inclusive, para mostrar é possível depois desse sofrimento uma vida nova, é possível depois dessa vida um novo começo. Ele está nos ensinando que depois da dor, depois do desespero, depois da angústia, depois dos percalços todos que nós enfrentamos, haverá saída, haverá solução, e nós não devemos desanimar jamais. E mesmo naquele momento crucial diante dos anciãos, dos fariseus, Pedro não se cala. Ele se levanta e diz em alto, bom tom: foi por causa de vós, vós crucificastes aquele que Deus enviou, mas que ressuscitou também dos mortos. No Evangelho, queridos irmãos, queridas irmãs, que mensagem bonita. Aí encontramos esse Cristo que vai ao encontro dos discípulos. A terceira aparição de Jesus. A certeza da ressurreição, Cristo verdadeiramente ressuscitou. Não só na memória dos apóstolos. Não foi que eles tomaram consciência, Cristo falou que ele não ia morrer, não. Cristo apareceu em pessoa, acendeu uma fogueira, botou peixe, pão em cima. Cristo estava vivo. É prova real da ressurreição de Jesus. Não é força de uma ideia, de uma teoria, de um pensamento, de uma doutrina.
mas é fato histórico a ressurreição de Jesus. Os discípulos demoram para acreditar nisso, para aceitar isso, para compreender isso, como muitas vezes nós também demoramos para confiar, acreditar, aceitar a ressurreição de Jesus. Mas, quando percebem, é de fato o Senhor, quando João proclama, o discípulo amado proclama, é o Senhor que está aí, depois de ver a pesca milagrosa, depois de ver os sinais. E quando nós olhamos também ao nosso redor e a gente percebe tantos sinais maravilhosos, a gente percebe realmente o Senhor está do nosso lado. Quantas vezes nós voltamos para casa de mãos vazias, murchinhos, sem sentido nenhum na vida, levamos cada chulapada na vida, perdemos até o sentido do viver. Mas de repente a gente começa a reviver, a ter sentido novamente, a levantar, a recuperar o brilho, e a gente começa a respirar de novo, a sonhar de novo. É a experiência que os discípulos fazem depois de uma noite pescando, nada, eles se reencontram com o Cristo. Essa experiência do ressuscitado, esse milagre do Cristo vivo que aparece também em nossa vida, que muitas vezes nós não valorizamos, não percebemos, achamos que é força apenas da nossa mente, força apenas do nosso querer, da nossa autoestima, das motivações externas, mas esquecemos que isso é sobretudo força da presença divina junto de nós. Quando nós passamos por aqueles momentos terríveis e depois a gente consegue superar, respirar, vencer. Então é isso. E os discípulos sentiram essa experiência. Depois de uma pescaria frustrada, uma pescaria abundante. As redes que quase se romperam, porque encontraram-se com o Cristo. Depois da frustração na sua vida, meu irmão, minha irmã, também vem um momento da graça, vem um momento da bênção. Olhamos para aquela que hoje celebramos, Santa Rita de Cássia. Uma mulher que viveu nas dores, viveu no sofrimento, na sua vida, na sua caminhada, na sua história, como mulher, como esposa, ao lado daquele marido, que a princípio parecia um bom partido, depois se revelou um mau caráter, mas que ela sofreu tanto, mas que conseguiu ver a sua conversão, infelizmente também a sua morte, dos filhos perdidos, que ela viu também a sua conversão, pedido de perdão, arrependimento. Viveu em plenitude o seu matrimônio, Rita de Cássia, apesar da dor, apesar da cruz, não abandonou. Depois se voltou para a vida religiosa. Novamente a cruz, o desafio, queria entrar, não podia entrar no convento, porque viúvas não eram aceitas na vida religiosa. Grande desafio, por intervenção divina, adentra aos muros do convento agostiniano, segue essa vida, os desafios de ali, recomeçar, já de idade avançada, uma vida agora consagrada a Deus. E não é porque está na vida religiosa que não tem cruz, tem perseguições, das suas superioras, das suas irmãs de convívio, no seu dia a dia, enfrentando, mas sempre servindo fielmente a Deus, dedicando-se a cuidar dos enfermos, daqueles que caminhavam nas pés, que eram feridos ou acometidos pelas pestes da época, de maneira que ficou conhecida como a santa das causas impossíveis. Gente boa, Rita de Cássia, nesse caminho tão belo de entrega a Deus, na sua entrega, na sua vida de consagrada, teve também um grande sofrimento. Quando, naquela sexta-feira santa, numa sexta-feira santa, ela participava da celebração, ouviu do padre Tiago
uma bela pregação sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os sofrimentos, as dores que lhe eram causadas pelos pecados da humanidade. E ela então, depois, voltando para a sua cela, se colocou diante do crucifixo, ajoelhada, e ela rezava com muita humildade. Rezava com muita humildade, pedindo, clamando que ela gostaria de participar, ao menos um pouquinho, do sofrimento de Jesus Cristo, da sua paixão. Tamanho era o amor, o carinho, a paixão de Santa Rita por nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto ela estava ali na presença daquela cruz, contemplando o Cristo crucificado, surpreendentemente, um espinho se desprendeu da cruz do Cristo, da cruz, ferindo a sua cabeça, a sua fronte, abrindo imediatamente uma ferida que vai estar com ela durante os seus últimos 15 anos de vida. 15 anos marcada por esse estigma, por essa ferida. E dali exalava aquele mau cheiro terrível, que ninguém conseguia nem chegar perto, de maneira que ela precisou viver 15 anos isolada, numa cela lá no fundo do convento, um quartinho lá no fundo. As irmãs, quando muito, chegavam perto para levar água, levar alguma comida, para levar vela para ela não ficar na escuridão. E ali ela se santificou no seu dia a dia. Em 1457, falece. E aquele estigma que ela tinha na testa, aquela ferida, milagrosamente passa a exalar uma luz enorme, um brilho transfigurante, um cheiro fantástico sai dali que inunda toda a pequena cidade de Cássia. Os sinos começam a bater nas igrejas da localidade, dizem que tocados pelos anjos, porque ninguém via porque que os sinos estavam tocando. O milagre, a graça de quem viveu na santidade. Podemos dizer de Santa Rita, uma história de amor a Deus através do sofrimento. Uma história de amor a Deus através do sofrimento. Todos nós, irmãos e irmãs, que queremos ser verdadeiros devotos de Santa Rita de Cássia, devemos trilhar a mesma via que ela. Uns na vida matrimonial, outros na vida celibatária, cada um ao seu tempo, ao seu modo, mas todos juntos, fiéis devotos de Santa Rita, caminhamos no caminho do Calvário. Porque, como dizia outra santa piedosa mulher, Santa Rosa de Lima, fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Por isso, se você, minha irmã, se você, meu irmão, passa por sofrimento, enfrenta provações, passa por dificuldades, leva as bofetadas da vida, as cusparadas da sociedade, não tenha medo. Certamente você está no caminho de Deus, você está no caminho do céu. Pense nisso. Agora, quando todo mundo estiver te aplaudindo, tome cuidado. Fique atento. Como diz o mineiro, coloque a barba de molho. Porque aí não sei se você está no caminho certo. Fora da cruz, não existe outra escada por onde subir ao céu. Devemos amar nossos sofrimentos. É isso que aprendemos neste dia, votiva Santa Rita de Cássia. Contemplando o seu espinho na testa, na sua fronte, que marcou profundamente a sua vida, o seu amor a Cristo, a sua dedicação total. Que o Espírito Santo nos ajude a transformar todos os nossos sofrimentos em atos de caridade, atos de amor, atos de fraternidade, transformando realmente a dor e o sofrimento em serviço misericordioso àqueles e aquelas que caminham conosco no nosso dia a dia. Que o sofrimento que carregamos em nossa carne nos ajude a converter toda a nossa dor em verdadeiro amor.